criança, ela nunca vai ser atípica, né? Ela sempre vai ter alguma questão diferente para tratar. E aí, às vezes, falta a sensibilidade desse profissional para ele ter o manejo de permanecer, que é a motivação dessa criança ali. Às vezes a criança não quer ir mais, às vezes ela ficou doente, a família viajou. Acontece coisas ali no caminho, mas o motor ele tem que ser acompanhado de perto. Ele não é um processo que a gente dá alta e nunca mais vê o paciente. Isso, não pode. Porque é algo que é, como você disse, o status deles ali, a forma de ser é hipotônica, ponto. Exato. Então, se você não tiver o tempo todo trabalhando, ele volta para esse estado basal de hipotonia. Então, eu fiquei assustada com a perda que ele teve. Imagina só, ele ficou com dor, provavelmente ele fez isso, ó. Né? E aí isso pode gerar até uma escoliose Nossa, nele. ele tava, assim, foi péssimo, foi um horror para tudo, assim, até do emocional dele, do psicológico, do que tinha sido. Ai, foi, Tadinho. assim, sempre a gente pensar em cirurgias e internações para criança atípica é sempre muito mais desafiador com tudo. Né? Com certeza. Das experiências que tem e fica aquela memória exatamente daquilo, você faz o registro daquilo e aquele registro não sai, Sim, né? Desesperador. Então você tem várias coisas, tanto que o Arthur ele ficou um mês e pouco ainda usando a tipóia, sem estar com o braço engessado mais, porque da primeira vez, quando ele fez essa cirurgia errada aí, uma das hastes estava atravessando no nervo dele. E ele urrava de dor, quase vomitava de dor, quase desmaiava em casa de dor. E quando eu ia falar com o médico, mas é porque ele é autista, então ele sente mais. Falei, não, o senhor não está entendendo. O meu filho, ele não sente. Essa é a questão. É o contrário. Entendeu? Tipo, ele se machuca, ele se arrebenta e não tá sentindo nada. Então, foi todo um período de TO, integração sensorial, para ele entender o que doía, o que não podia, o que era quente, o que era frio, porque ele não sente. E ele tá aqui urrando de dor. E depois era porque essa haste tinha atravessado o nervo, esse nervo aqui que fica dando choque. Menina, foi um horror. E aí, quando foi abrir a primeira vez o gesso dele, não estava com sustentação nenhuma e estava com a haste atravessada. E aí, o Arthur falar que ele sentia que o braço dele ia desabar. E aí, ele gritava, pedia pra gente, segura, segura. Ficou eu e meu marido fazendo tipo uma tipóia, assim, com o braço, com a mão sustentando, e esse menino gritando, o braço tudo torto, verde, horror, enfim. Mas isso ficou na cabeça dele, depois ele não queria mais tirar a tipóia, porque ele achava que era aquilo. Não, nunca, ele falava, nunca mais vou ficar sem, nunca mais. Ele não queria tirar para dormir. E a gente ficava, Arthur, olha o seu braço, filho. Só que tinha cicatrizes, tinha... E ele olhava, não tira a tipóia, não vou tirar a tipóia, não vou. E ele ficou indo para a escola de tipóia com o braço já, tipo assim, habilitado. Podendo já, né? Só que era aquela coisa, assim, aquilo que ele sentiu do braço solto, ele achava que ia ser aquilo. Que eu segurava ele, era tipóia, coloca esse negócio de novo, pelo amor de Deus, né? Então, foi todo um trabalho psicológico para ele, tipo assim, desmamar da tipóia do braço, que já não estava engessado. Mas pensa comigo, Mi. Uma criança hipotônica, ela fica assim o tempo todo. Essa sensação que ele teve, que meu braço vai cair, é a sensação de hipotônico. Então, imagina a sensação de que ele vai cair o tempo todo. O que está muito associado? A criança tem muita insegurança gravitacional. Isso. Então, a gente vê a criança assim com muito medo de subir em coisas altas, em andar. Mesmo, eu tinha uma paciente que ela tinha medo de subir carro em ladeira. Ela ficava, né? E aí, até a última avaliação agora, eu falei, e aí, Sônia, como que ela tá e tal? E ela falou assim, nossa, ela tá ótima, nunca mais teve aquele problema de subir a ladeira. Eles moravam num caminho que passava em ladeira e ela ficava desesperada. Então, esse é a vida de um hipotônico. A sensação é essa, que vai cair. Então, assim, quando a gente fala do Arthur, que ele ficou ali com aquela... Teve todo um trauma, foi uma situação muito difícil para ele, mas mais ainda é não sentir o próprio corpo. Isso. Então, assim, um hipotônico, ele passa por isso o tempo todo. Você sempre vai, assim, vai ser fácil diagnosticar, porque você vai vir muito associado a essa dificuldade de ter uma segurança gravitacional ali. Então, ele sempre vem associado a uma insegurança. Sempre, 100% das vezes está associado ali. Às vezes, estou tratando isso com ela, colocando ela numa esfera alta. Meu Deus, tadinha. Você está expondo ela a essa
questão do Arthur. Ao pavor Tipo, imagina que ele você tem, soltar o braço dele quando tirou o gesso. Isso. Então, essa baixa propriocepção. E é isso que esse estudo fala da escrita. Né? Se essa criança não tem consciência corporal, se a criança tem um baixo tônus, como é que a gente vai trabalhar com ela escrita? Então, a gente sacrifica essa criança. Às vezes, a gente expõe essa criança, fala que é preguiçoso, que ela não está dando conta, para ela prestar atenção. A gente chama a atenção. E, na verdade, isso está associado a uma área motora ali. E é muito, muito difícil a gente ver isso. Eu fico com muita pena, né? Às vezes a mãe fala assim, eu vou parar um pouquinho a física porque eu vou fazer pedagoga agora. Ela, vamos conversar. Vamos conversar, deixa eu entender o que você está pensando aí. Porque às vezes a gente está sacrificando essa criança. A gente está precisando ser a tipóia dessa criança ali, sabe? Então ela usa a cadeira como tipóia, ela usa a parede, ela se encosta o tempo todo, ela deita, ela tem comportamentos inadequados e isso é bem comum, bem comum.